Relembrando as verdades ouvidas. Está escrito em Hebreus capítulo 2, verso 1. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Hebreus capítulo 2, primeira parte, por William Marion Branham. Possa Deus dirigir esta casa, neste tabernáculo nesta manhã. Eu oro para que o Espírito Santo grave isto profundamente em nossos corações. Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Que tipo de pessoas devemos ser? Quando vemos o grande Jeová descer e fazer as coisas que ele faz e vê-las comparadas, escrituras por escrituras, que elas são a verdade? E estamos assentados às vezes como um parasita em um toco, e tão indiferentes. Devemos estar ocupados a cada minuto, tentando levar pessoas a Cristo. Devemos ser rochas vivas. Porque esta é a promessa. Agora, nécios e fiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. Veio então, eu gostei desta parte aqui, irmãos, e gostaria que a igreja pudesse entender isto e pudesse caminhar com isto aqui. Deus disse a Abraão que ele o manteria na terra então, mas a iniquidade dos amorreus não havia completado ainda. E Deus esperou pacientemente, está vendo? Aquelas pessoas tentando imaginar, elas podem ver as escrituras indo em direção, olha aqui que ele está dizendo, as escrituras indo em direção, indo diretamente a algo e dizendo, este é o dia, esta é a hora, mas você falhou em compreender que a iniquidade dos amorreus ainda não foi completada. Então, o profeta está nos levando a olhar assim, ó, né? Que alguém poderia dizer, pegar essa escritura e dizer, olha, Deus prometeu nos libertar, nos salvar, nos tirar daqui. Mas havia uma escritura que dizia que a iniquidade dos amorreus tinha que fazer o quê? Tinha que encher. Vocês estão compreendendo? A iniquidade dos amorreus. 400 anos. Eles peregrinaram lá embaixo no Egito e seriam trazidos para fora, mas eles realmente permaneceram 440 anos por causa da rejeição do profeta. Eles tiveram que sofrer cerca de 40 anos lá embaixo no deserto, antes de Deus trazê-los para fora. Moisés esteve lá no deserto por 40 anos, antes mesmo dele retornar para libertá-los. Veja você, 40 anos do tempo prescrito se passaram porque eles rejeitaram a mensagem. Se aconteceu no primeiro êxodo, acontece no terceiro êxodo. Quem que eles rejeitaram? A mensagem. Vocês estão entendendo, irmãos? Agora, 40 anos no tempo de Deus seria mais ou menos a cerca de 1 minuto. É uma partezinha interessante isso aqui, viu? Vocês querem comer esse alimento aqui? Quantos querem?
40 anos no tempo de Deus dá quanto? 1 minuto e meio no nosso tempo. Essa é a diferença. 1000 anos é apenas um dia. Veja, não seria nem mesmo, dificilmente, 1 minuto. 1 minuto. Não seria nem 1 minuto, 40 anos. É como se Deus dissesse, um minuto no tempo de Deus. Agora estamos num tempo avançado. Por quê? Deus sendo longânimo, esperando. Quanto tempo Deus está esperando? Quantos minutos? Hã? Vou dar 1 minuto, hein? As pessoas não falam assim? 1 minuto só. Quanto tempo foi? 40 anos, né? No tempo de Deus, quanto tempo falta para o arrebatamento, irmão? Será? Meio minuto? Deus sendo longânimo, esperando, observando, deixou, escuta isso aqui, ó, deixou os luteranos se levantarem em um reavivamento. Estão entendendo? E então se organizar. Deixou os metodistas levantarem um reavivamento. Se organizou. Deixou João Smith, da Igreja Batista, se levantar com um grande reavivamento. Se organizou. Deixou os pentecostais se levantarem com restauração dos dons, se organizarem. Até que ficasse o quê? Quantos estão entendendo isso, igreja? Quantos estão entendendo? Quantos? O que ele está falando que é a iniquidade dos amorreus aqui? O que ele está chamando de iniquidade dos amorreus aqui? Quem? Quem? As denominações, não é? Ele está dizendo assim, ó, Deus deixou Lutero se levantar e se organizar. E ele longânimo, né? Vocês estão entendendo? Esperando. Então, a organização é a iniquidade dos amorreus? Vocês estão vendo que tremendo que é, irmãos? Deus deixou os metodistas se levantarem e se organizar. Deus deixou João Smith se levantar e se organizar. Deus deixou os pentecostais se levantarem com a restauração dos dons e se organizaram. Até que ficasse completamente cheio de iniquidade. Então Deus está cansado. Será que está cheio a iniquidade dos amorreus já? Por que tem que ter a rejeição? Por que tem que ter Sodoma e Gomorra? Por que tem que ter os pecados que estão acontecendo? Tem que encher as taças ou não tem, irmãos? Tem. Porque nós estamos dentro do processo do êxodo. Vamos impedir isto? Deus está cansado. E aí vem o êxodo. E vemos isto, que as pessoas, elas mesmas, podem olhar para trás na corrente do tempo, que a coisa está amaldiçoada. E eles tomaram a cunha e os finos trajes da Babilônia novamente. E esta é a coisa que traz a maldição no meio do povo. Meditar nessas coisas é muito profundo, irmãos. Você sai do mundo, você sai das coisas do mundo, que são considerados maldição. Quem ama o mundo e as coisas do mundo, o amor de Deus não está ali. E de repente o diabo vem e você leva a cunha e os finos trajes da Babilônia novamente. E esta é a coisa que traz a maldição no meio do povo. Quando o homem tenta injetar suas próprias ideias sobre as coisas, foi o mal da primeira era. Da primeira era. Foi o mal da primeira era. A pressão, né, da primeira era. Da era de Éfeso. Glória a Deus. Você pode dizer, obrigado, Senhor, pela palavra nesta noite? Nós não entramos ainda em Ramsés, né? Mas estamos falando da roda dentro da roda. Estamos falando dos preparativos que tem que acontecer. Então, eu quero estar observando estas coisas na minha vida. Deus fez uma promessa, irmãos? Ele vai cumprir a sua promessa. Você fez uma promessa? Então, seja fiel à sua promessa. Quando tem a promessa, então começa a se mover a roda dentro da roda.
esse Ramsés começa a se levantar. Mas como que ele começa a se levantar? Quem lê o primeiro selo vai entender. Como um anticristo, quem lê o primeiro selo vai entender. Eu pedi para vocês lerem. Por que o pastor pediu para ler? Ele começa, como que ele começou? Um cavalo branco? Inocente, né? Tranquilo. Ramsés. Ramsés. Vocês querem ver? Quando Jesus disse para Pedro assim, para trás de mim, Satanás, essa escritura qual que é mesmo? Eu li ontem. Onde que está ali? Ajuda eu a achar ali. Abre aí para você ver algo interessante que me veio aqui. Aqui, ó. São Mateus capítulo 16, verso 21. Olha isso aqui. Eu quero colocar isso aqui que possamos entender e alimentar. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir para Jerusalém. Teve momentos que Jesus disse, não é a minha hora não tem chegado ainda. Você lembra? Não tem chegado a minha hora ainda. Então ele ficava aqui, ele ficava ali. De repente chegou um momento que Jesus fez o quê? Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que convinha ir para onde? Para Jerusalém. E o que ia acontecer lá em Jerusalém? Ia padecer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas. Ia ser o quê? Morto. Mas também ia ressuscitar ao terceiro dia. Amém? Ele começou a fazer o quê? Ele começou a mostrar aos seus discípulos, olha, vai ter uma perseguição. Eu vou ter que ir, eu vou padecer, eu vou ser até morto, mas também eu vou ressuscitar ao terceiro dia. No próximo versículo diz o que ali? E Pedro, olha só, e Pedro fez o que com ele? Vai respondendo para mim, Pedro fez o que com ele? Tomando-o de parte, né? Sabe o que é isso, né? Pedro chamou ele à parte e disse aqui, começou a repreendê-lo, dizendo o quê? Senhor, tem compaixão de ti. De modo nenhum te acontecerá isso, Senhor. Você não quer ter problema na sua vida? Você não quer ter luta? Você não quer ter caluniadores? Alguém vem, não, você não pode sofrer isso. Você é um eleito, predestinado, passando por essas lutas, essas provas e problemas e dificuldades. Sabe quem que é? Olha lá. Ele, porém, voltando, disse a Pedro, para trás de mim, Satanás. Porque está escrito na palavra, assim, neste mundo tereis aflições. Não está escrito, irmãos? Tem um hino que cantamos, neste mundo só tereis aflições. Então, tem uma promessa que diz que nesse mundo tereis aflições? Então, se chega o espírito do anticristo dizer, não, você está sofrendo muito, vem com jeitinho, né? Ele não vem dócil? Parece que as coisas não vão bem, né? E está difícil, e você faz uma coisa, parece que está errado o outro, você faz isso e faz aquilo. Olha para as promessas. Como diz o hino, parece que está tudo bem. Está tudo igual, né? Parece que está tudo igual, mas não está. Parece que está tudo igual, mas não está. O que Deus está fazendo com você? Como a águia agita o seu ninho. Ele vai tirando as plumas de você. Ele quer que você perca o gosto desse mundo. Vai chegar uma hora que você vai falar, eu não aguento mais. Eu já falei para minha esposa, ora vem, Senhor Jesus. Como é que você vai falar isso? Se está tudo bem. Nesse mundo tereis aflições. Provas. Todo filho que vem a Deus deve ser provado. Aí vem aquele jeitinho assim, não, mas você está sofrendo, e luta, e perseguição. Né? O profeta disse, se você não está
sofrendo perseguição, tem alguma coisa errada. Ele disse, quando você está descendo uma cachoeira, né, um rio, e você vê que o barco acelera bastante, é sinal que você está indo para onde? Para a cachoeira. Agora, quando você está remando e está difícil, né, mas você está remando, é sinal que você não está indo para a queda lá. Você está lutando. Você está batalhando. Cada polegada do caminho. Nem disse alguém, né? Se o diabo está te perseguindo, é sinal que ele não te pegou, né? Não é verdade? Se ele tá, o diabo está me perseguindo, é sinal que ele não te pegou. Ele está te perseguindo. Vai conseguir? Ele vai conseguir te pegar? Não. Você vai correndo, de repente Deus vai tirar você e vai arrebatar você. E ele vai ficar procurando, como ficou procurando Moisés aí. Cadê Moisés? Cadê o corpo de Moisés? Moisés ressuscitou e os anjos veio e levou e o diabo não viu, ficou lá, né, perguntando para o arcanjo, cadê o corpo? Quero saber do corpo de Moisés. O arcanjo só disse, o Senhor te repreenda. O Senhor te repreenda. O que disse Jesus para Pedro? Para trás de mim quem? Satanás. Que me serve? Que me serves de escândalo. Por quê? Porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são do homem. Não é hora de compreendermos as coisas que são de Deus? Tem perseguição, tem luta, tem prova, tem enfermidades. E como que esse Ramsés vem? O nenezinho, né? Quem era Ramsés? Irmão de Moisés? Por parte de mãe, né? Vamos dizer assim, por criação, melhor dizendo. Por criação, cresceu ali, Moisés cresceu ali, com Ramsés. Mas quem que Ramsés não conhecia? Esse detalhe é muito profundo, não é, irmãos? Sabia ou não? O Ramsés conhece o profeta do terceiro êxodo. O Ramsés conhece o irmão Brana? Hã? Conhece? O Ramsés conhece a mensagem? Criado na mensagem? Nasceu na mensagem? Cresceu na mensagem? Está nos cultos da mensagem? O Ramsés está, mas quem que ele não conhece? O Ramsés não conhece José. O Ramsés não conhece José. Vocês estão me acompanhando, não estão? Estão me acompanhando, né? Deus disse então para Abraão, aí ele vai dizer aqui, no verso 121. A iniquidade tem que aumentar. Eu estava pensando nisso aqui, irmãos. A iniquidade já morreu. Olha aqui que ele disse. E agora, qualquer um com compreensão espiritual, recorde, eu continuo citando compreensão espiritual. Você pode ver que a iniquidade dessa nação está acumulada. Ela se organizou e se reorganizou, e organizou, e agora ela está confederada e se uniu com a outra coisa, a iniquidade está acumulada. Nós podemos ver a iniquidade e pecado acumulado na nação ou não? Onde você vai é pecado, pecado, pecado e morte, pecado e morte, 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 está acumulada. Mais e mais e mais e mais e mais, mas para os eleitos de Deus é uma boa coisa ou não? É, porque ele prometeu, e quando a iniquidade, é a iniquidade de quem? Dos amorreus, não é a iniquidade dos eleitos. Então, Deus usa o pecado para lidar com o pecado. Aí ele vai dizer, a iniquidade está o quê ali? Então, no 122 é o quê? É hora de êxodo. É hora da chamada para a terra prometida. Não a promessa de apenas outro país para ir, mas um lar. Um milênio. Tempo para a chamada. A iniquidade desta nação atingiu
novamente isto nesta noite. O Senhor permitindo, olha só, está acumulada, ela é imunda. Tem para onde ir, irmãos? Governo, política, tudo. É hora de sair. É hora de sairmos. Amém? É hora de sairmos. Está contente por isto? Vou fazer uma coisa um pouco estranha nesta noite, né? Estranha no sentido de raro. Eu vou terminar o culto aqui e você vai para casa meditando na palavra. Eu poderia ter mais coisa para falar aqui. São 7h20 da noite. Às vezes eu sempre costumo acabar mais noite. Não é porque eu não tenho matéria, não. Tem matéria, tem que entrar em Ramsés, tem muitas coisas. Mas eu sinto que nós precisamos, irmãos. O profeta disse na mensagem que nós lemos o primeiro selo: parar de bobagem e tratar Deus mais seriamente. Mais seriamente. Enfermidades tem, irmãos. Eu, para vir pregar hoje aqui, pergunta a minha esposa como eu estava lá em casa. Uma dor terrível no estômago. Eu falei para ela, eu nunca tive uma dor tão forte assim. Ela sabe, eu cheguei aí, o Monei viu como que eu cheguei aí hoje. O pastor está cansado? Estava com dor. Graças a Deus não tem mais nada. Estou sentindo muito bem mesmo. Aí você pensa às vezes, tem enfermidades? Tem. E nós estamos dizendo, no mundo, esse mundo tereis o quê? Aflições. Mas nós temos uma promessa de um corpo transformado, irmãos. Não temos uma promessa de um corpo transformado? Está onde? Está aí, porque há uma roda dentro da roda. Está se movendo as coisas, está se movendo. Eu queria entrar aqui nas crianças, nós vamos entrar. Porque no primeiro êxodo teve uma promessa, né? Não teve uma promessa? Teve uma promessa. Teve o faraó que não conhecia José. E teve a morte das crianças, que é o que nós estamos vendo hoje aí. Você vê como que está acontecendo nas escolas, nas creches, né? E essas coisas que estão acontecendo aí, e outras coisas que estão acontecendo aí. Aí ele disse, o eleito capta. Irmão, irmã, família, procure. Eu vou dizer procure, né? Procure em algum lugar que você vai encontrar que Deus está ali, com os seus eleitos. Procure, no sentido, o hino diz, está procurando-lhe. Ele apareceu e aparecerá. Aos que esperam, outra vez aparecerá. Porque Simeão e Ana estavam procurando. Simeão disse, eu não vou morrer sem antes tomar em meus braços o Salvador, o Messias. Ele estava procurando. Ana estava procurando e os eleitos estão procurando também. Ele está em algum lugar aí nos cavalhais de Manre com Abraão. Enquanto Sodoma estava lá e o pecado acumulando, ele estava conversando com Abraão e disse, eu não vou esconder o que eu vou fazer do meu amigo Abraão. Então, em meio a tudo isto, há uma noiva eleita. Há um povo eleito que Deus está falando com eles nesse dia. Amém? Vamos se pôr de pé, feche seus olhos neste momento. Obrigado, Pai, por mais uma porção da Tua palavra. Que nós possamos sair daqui nesta noite profundamente, Senhor, sensíveis a que nós estamos ouvindo. Eu procurei trazer, Pai, a Tua palavra com a maior, Pai, sensibilidade possível, dando lugar ao Teu Espírito, a qual eu vi que moveu e trouxe para nós o alimento espiritual. E o eleito vai captar isto, Senhor, de tudo aquilo que foi falado, Pai. Algo está movendo entre o mortal e o imortal. A roda dentro da roda está indo, Senhor. Então nós vemos que o Senhor está falando com os Teus filhos, está chamando, e esse êxodo já está em processo, já tem acontecido a saída, e estamos aqui entrando agora, Pai, a este mundo imortal, Senhor. Por isso nós agradecemos a Ti. Obrigado, Senhor, nesta noite. Obrigado, Senhor, porque eu não estou sentindo mais dor no meu estômago, estou contente por isso. Obrigado, Senhor, temos orado pela irmã Yasmin, cremos que ela também vai estar bem.
Temos irmãos aqui que necessitam de cura também, que você possa crer, porque Ele prometeu, Ele é o Senhor que sara todas as nossas enfermidades. Que você possa dizer, Satanás, para trás de mim nesta hora, que você possa lembrar das tuas promessas e dizer, Senhor, se eu falhei em alguma das minhas promessas, como humano me perdoe, eu quero renovar a minha promessa nesta noite. Eu quero renovar os meus votos novamente, assim como os casais renovam os seus votos, Pai, de fidelidade, de amor, de realmente, Pai, os votos de amor, de fidelidade para com a Tua palavra, Senhor. Eu oro neste momento e agradeço por tudo, Pai, pelos livramentos que o Senhor tem dado. E por saber que estamos vivendo neste tempo, nesta hora, que esses acontecimentos estão aí e nós estamos vendo as Escrituras se cumprindo, Senhor. E logo, como disse o teu profeta, 40 anos é como um minuto para Deus. Então falta poucos segundos para termos nossos corpos transformados. Em um segundo partiremos. Cantamos, em um momento partiremos. Arrebatados seremos. Falta pouco tempo. Disse a palavra, um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Quantas promessas, Senhor, maravilhosas, Pai. Eu oro neste momento, Senhor. Nós temos tomado o Senhor e a Tua palavra com seriedade nesta hora, Pai. Oramos por nossas famílias, oramos por nossos filhos, oramos por nossos irmãos, que você possa orar e agradecer ao Senhor nesta hora. Diga obrigado, Senhor. Se derrame em sua presença neste momento. Fale com Ele, agradeça a Ele. Vai para o seu lar meditando nesta hora, nesses acontecimentos. Senhor Deus.